Olá, espero que estejam todos e todas muito bem. E vamos seguir aqui então com a nossa aula de número 12. A aula de número 12 a gente vai falar hoje sobre o momento de inércia e suas implicações, certo? O momento de inércia, fisicamente, ele vai significar um valor de resistência, ou seja, ele representa a resistência de giro de uma área em relação a um eixo, né? Então, até agora, a gente viu o conceito de momento, que é um conceito que a gente trabalhou aí e usa bastante, né? E o conceito do momento é aquilo, né? Quando você olha, né? Você tem aqui um ponto de apoio, por exemplo, aquela gangorra, né? Que eu trouxe para vocês. Aplico uma força, aqui eu tenho uma distância, então o momento é a força, o momento é a força vezes essa distância, né? E essa força, esse momento, ele é um vetor. O vetor força está aqui, tá? Agora, o momento da inércia é o giro de uma área. O giro de uma área em relação a um eixo, tá? Então, vamos por aqui, a gente tem esse sistema coordenado aqui, x e y, tá? E a gente tem uma área qualquer aqui. Então, tá aqui a minha área A. Vou pegar aquele cotoco de área, o famoso DA. Esse DA, ele possui aqui uma distância. Aqui eu tenho o que a gente vai chamar de ponto O. Esse DA, ele está a uma distância. Estou pegando do centro, tá? Do centro do DA. Ele tem uma cota Y aqui. E uma cota até o centro aqui, X. Então, o momento de inércia aqui, pessoal, o momento de inércia vai ser justamente isso. A resistência dessa área vermelha aqui A girar em relação a um eixo. E aí eu tenho o eixo X e o eixo Y. Por definição física, o momento de inércia de uma área plana e infinitesimal, dA, que eu determinei aqui, em relação aos eixos x e y vão ser, então, momento de inércia de uma área infinitesimal com relação ao eixo x vai ser a cota y ao quadrado vezes dA. Então, momento de inércia com relação ao eixo x é a cota y, o que faz todo sentido, porque y é a distância dessa dA infinitesimal em relação ao eixo x, lembra? Então, seria esse giro aqui, desse dA com relação ao eixo x, tá? Agora, o momento de inércia desse dA infinitesimal com relação ao eixo y vai ser a cota x ao quadrado vezes dA. X ao quadrado vezes dA. De novo, esse dA que está aqui, com relação ao eixo y que está aqui, o sentido de giro é esse, certo? Então, a cota x ao quadrado. Então, essa é a definição. E aí, claro, né? Eu fiz isso para um dA, para toda a área, né? Em vez de dA, a área total A aqui, eu vou precisar utilizar o processo de integração. Então, olha só, é bem simples, né? Na verdade, podia até ter feito no slide anterior, mas o processo de integração vai gerar aqui para mim, vou fazer aqui, eu tinha dx ficava y ao quadrado vezes dA. Então, integrando isso aqui, eu vou ter que ix
vai ser a integral sobre a área de y ao quadrado dA. E y, que era igual a x ao quadrado dA, fica y, ou seja, o momento de inércia com relação ao eixo y, a integral sobre a área da cota x ao quadrado dA. Certo? Agora vamos aplicar isso no exemplo e mostrar aqui como que funciona esse momento de inércia, tá? A gente vai começar com uma figura, que é uma figura conhecida, que é um retângulo. Então, olha só, o exercício, ou exemplo 1, ele quer o momento de inércia de uma seção retangular que passa pelo centro de gravidade da figura. Então, olha só, quando eu estou falando de momento de inércia, percebe que eu preciso de uma referência com relação ao eixo, né? Porque o momento de inércia é momento de inércia com relação ao eixo x, momento de inércia com relação ao eixo y. Que x e que y, né? Eu preciso posicionar esses caras aqui. Então, ele está falando que o eixo passa pelo centro de gravidade. Então, a gente sabe já o centro de gravidade, né, de um retângulo, ele está aqui, metade da base por metade da altura. Base sobre 2, aqui está o centro, né? E altura sobre 2. Então, esse eixo passa pelo centro de gravidade. Então, está aqui, ó, vou fazer de vermelho, destacando o eixo x e o eixo y, a partir dos quais eu vou traçar, então, e medir as minhas queridas momentos de inércia, tá? Vou primeiro fazer, então, o momento de inércia com relação ao eixo x, passando pelo centro de gravidade, por isso é o momento de inércia barrado. A gente viu que isso vai ser a integral sobre a área total de y ao quadrado vezes dA. Tá? Y ao quadrado é a distância com relação ao eixo, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar uma porção de área aqui, para ser o meu dA. Então, eu peguei essa porção de área destacada aqui em verde, ela tem aqui, ó, um dy, que vai me gerar um dA. Aqui o comprimento vai ser o b. Então, quando eu trago para cá, eu vou substituir dA por essa área toda aqui. Então, vai ficar momento de inércia com relação ao eixo x, a integral sobre a área do y ao quadrado, o valor de y é um valor que eu conheço, e o dA aqui, eu vou substituir por b dy. Aí o meu momento de inércia com relação ao eixo x, essa integração aqui sobre a área, ela vai se dar como o meu eixo x, que é o eixo de referência, ele está aqui. Então, a gente sempre tem que lembrar que está trabalhando com coordenada. Então, o y aqui da área, ele vai variar nessa direção, h sobre 2, e nessa direção que fica menos h sobre 2. Então, por isso que aqui, ó, eu vou ter a integral indo de menos h sobre 2 até h sobre 2. De y ao quadrado, b dy. O b é uma constante, é a base, né?
Então, eu vou ficar com menos h ao quadrado, h sobre 2, aliás, o b já foi para fora da integração. E aí eu vou ficar com y ao quadrado dy. Agora eu vou vir para cá, né? Agora, ficou fácil, né? Eu vou ficar com momento de inércia que passa pelo centro de gravidade, vai ser b. A integral de y ao quadrado vai ficar y ao cubo sobre 3. Y ao cubo sobre 3, que vai de h sobre 2 a menos h sobre 2. Então, eu vou ter aqui momento de inércia que passa pelo centro de gravidade com relação ao eixo x, vai ser b vezes h sobre 2 ao cubo sobre 3 menos h sobre 2 ao cubo sobre 3. E aí, fazendo essa conta aqui, aqui vai ficar 9, vai somar, o 3 passa dividindo, fica 6, 12. Então, vai ficar Ix, ou seja, o momento de inércia com relação ao eixo x dessa figura que passa pelo centro de gravidade, vai ficar base vezes altura na quarta, altura cúbica, dividido por 12. O momento de inércia, pessoal, ele é medido em metros elevado à quarta potência, tá? Metros elevado à quarta potência. Então, é isso que eu fiz aqui. Eu determinei o momento de inércia dessa figura momento de inércia com relação ao eixo x. Então, aqui está o eixo x, aqui está a figura retangular. Com relação ao eixo x, a resistência ao giro dessa área se dá fazendo a base, que eu conheço, a altura, que eu conheço, a altura ao cubo, dividido por 12. Esse é o valor do momento de inércia. No próximo slide, a gente vai fazer o momento de inércia com relação ao eixo y. Então, olha só. Com relação, vou refazer a figura. Aliás, vou fazer desse lado aqui a figura. Fica melhor. Eixo passando pelo centro. X, Y. Agora eu vou fazer com relação ao eixo Y. Qual que é a equação? Com relação ao eixo Y, a integral de A de x ao quadrado, a cota até o eixo x, né? De dA. Muito bem. Então, vou pegar esse dA aqui. Agora ele está aqui. Então, é a distância, é a cota até aqui está o meu dA. Aqui eu tenho um dx, certo? Um diferencial de x. E aqui eu tenho o meu h. E aí agora eu manipulo isso dentro aqui da minha integração. Então, o momento de inércia, a resistência dessa área, dessa figura com relação ao eixo y, passando pelo centro de gravidade, será a integral sobre a área de x ao quadrado vezes dA. dA, o que é o dA agora? Base é um retângulo, né? Base vezes altura. Base vezes altura. Então, vai ficar h vezes dx.
Momento de inércia que passa pelo centro de gravidade com relação ao eixo Y. Agora, o meu A aqui, o meu A do dA ao longo do dx, ele vai variar de quanto até quanto? Agora ele varia aqui ao longo do B. Ele cresce aqui ao longo do B, que é a base do meu retângulo, né? Então, eu vou ficar de menos b sobre 2 até b sobre 2. Por que menos b sobre 2? Porque é com relação ao eixo y, né, pessoal? O eixo y está aqui. Então, para cá, eu tenho menos b sobre 2, que é o lado negativo do x, e para cá eu tenho mais b sobre 2. Então, por isso fica de menos b sobre 2 até b sobre 2. X ao quadrado, h dx. O h é uma constante, vai passar para fora. E aí eu vou ficar com a integral de menos b sobre 2 até b sobre 2 de x ao quadrado dx. Momento de inércia com relação ao eixo y, o eixo y passa aqui pelo centro de gravidade, vai ficar h que multiplica x ao cubo dividido por 3 de b sobre 2 menos b sobre 2. Momento de inércia com relação ao eixo y vai ficar igual a h que multiplica b sobre 2 ao cubo dividido por 3 menos b sobre 2 ao cubo dividido por 3. Fazendo aqui essa conta, o momento de inércia que passa pelo centro de gravidade com relação ao eixo y ficará h vezes b ao cubo sobre 12. H vezes b ao cubo sobre 12. Isso medido em metros na quarta potência. Metros na quarta potência, tá? Então, o que isso significa, pessoal? Resistência ao giro dessa figura retangular com relação ao eixo y vai ser a altura dele vezes a base ao cubo dividido por 12. Perceba que, se você lembrar, no slide anterior, com relação ao eixo x, ficou base vezes altura ao cubo. E aqui, com relação ao eixo y, ficou altura vezes a base ao cubo. Tá? E assim a gente já trabalhou com uma figura conhecida, né? Porque vão ter algumas figuras geométricas mais usuais que a gente vai utilizar. Então, naquela tabela que eu disponibilizei para vocês lá no Moodle, que eu já citei na aula anterior, na aula 11, é a mesma tabela. Lá eu vou ter centro de gravidade, vou ter centroide, vou ter momentos de inércia das figuras mais usuais, né? O que são usuais? Retângulos, quadrados, triângulos, circunferências, semicírculos, tá? Tudo isso vai estar lá, beleza? Então aqui a gente já trabalhou o momento de inércia, já utilizou o conceito, né? Agora a gente vai partir para um teorema que é bastante útil para a gente resolver algumas situações. Então a gente vai ter aqui agora o que a gente chama do teorema dos eixos paralelos. Tá? Teorema dos eixos paralelos. Certo? Então o que é esse teorema dos eixos paralelos? Se o momento de inércia de uma área em relação a um eixo passa pelo seu centroide, é conveniente determinar o momento de inércia dessa área em relação ao eixo correspondente. Tá? Então vamos montar aqui para a gente entender melhor isso. Eixo Y, eixo X, a minha área qualquer aqui,
Vou supor que aqui é o centroide da figura. Aqui é o centroide da figura. Vou traçar um eixo. Aqui está o centroide da figura. Vou traçar um eixo que eu vou chamar aqui de Y' e um eixo X' que passa pelo centroide da figura. Vou pegar um DA azul aqui, e esse DA está a uma distância Y' do eixo X e X' do eixo Y. Daqui até o eixo eu tenho uma distância que eu vou chamar de DY, e daqui até o centroide dx, certo? Então, nesse caso, esse elemento, deixa eu pegar o laser, né? Esse elemento infinitesimal dA, ele está a uma distância arbitrária qualquer, x' e y' em relação ao centroide da figura. Então, como que vai ficar esse momento de inércia? Lá pela definição. Com relação ao eixo x, eu vou ter assim, ó, vai ficar dx, vai ficar... Com relação ao eixo x, qual é o eixo x? É esse daqui. Então, vai ser a distância lá do DA com relação ao eixo x. Então, eu vou ter y' mais dy. E isso aqui vai estar ao quadrado vezes dA. Tá? Então, esse é o teorema. Então, ou seja, ele tem um eixo com relação ao centroide e fica com esse formato. Agora, o que acontece quando eu faço isso para toda essa área A? Eu vou ter uma integral. Como é que vai ficar essa integral? Vai ficar integral com relação ao eixo x sobre a área y' mais dy ao quadrado dA. Tá? Abrindo essa integral aqui, eu vou colocar só os valores aqui. Eu vou chegar no seguinte, ó. Integral sobre a área de y' ao quadrado dA mais 2dy integral sobre a área de y' dA mais d ao quadrado y integral de a dA. Tá? Essa parcela do meio aqui, vamos colocar, né? Vamos por partes. Ó. A primeira integral, essa daqui, ela se refere, ela representa o momento de inércia da área em relação ao eixo que passa pelo centroide, né? Porque esse y', ó, percebe, ó? Se a gente olhar para esse eixo coordenado, esse aqui vai ser o meu ix' barrado. Por quê? É o que a gente fez no exemplo anterior. Eu calculei ele passando pelo centroide. O centroide está aqui. Então, a distância aqui fica y' ao quadrado vezes dA. Então, essa parcela representa isso. Essa segunda parcela, ela se refere às questões do eixo de simetria. E aqui, nesse caso, ela é zero. Esse cara aqui é zero. Por quê? Porque o x' que passa através do centroide C da área não existe, né? Porque o y barrado aqui, essa distância, vai ser zero. Tá? Então, esse cara aqui, ele some da nossa brincadeira. E a terceira integral aqui, né? Isso aqui, essa integral, aqui é a integral da área, né? O resultado disso vai ser a própria área. Então, por fim, o que a gente vai ter? Eu vou escrever em cima ali para ficar tudo nesse mesmo slide, tá? Por fim, o que a gente vai ter? O meu ix vai ser igual ao ix' barrado, que é essa primeira parte, mais a área
dx ao quadrado, que é a distância. Então, é isso que eu vou ter. E de forma análoga, o meu y, ou seja, meu momento de inércia com relação ao eixo y, vai ser o momento de inércia com relação ao eixo que passa pelo centroide da figura, mais a área vezes essa distância y ao quadrado. Oh, desculpa, pessoal, aqui é dy, né? Desculpa, dy. Sempre que eu estou tratando do eixo x, ali as distâncias são y. Já vou mostrar aqui, né? Então vamos lá, recapitulando. Vou pegar o laser para ir. Ó. Pelo teorema dos eixos paralelos, que foi isso que eu montei aqui na imagem, momento de inércia com relação ao eixo x. Que eixo? Esse x aqui, que não passa pelo centroide da figura, vai ser... Eu posso representar como o momento de inércia que passa pelo centroide da figura, mais a área total da figura, vezes a distância y ao quadrado. Distância y ao quadrado. E o momento de inércia com relação ao eixo y, que está aqui, vai ser o momento de inércia com relação ao eixo y, que passa pelo centroide da figura, acrescido da área total, vezes a distância do ponto centroide até o eixo y, certo? Eu ainda posso simplificar mais da seguinte forma, né? Quando eu tenho figuras compostas, eu posso trabalhar com o somatório. Então, no somatório, eu terei o seguinte, ó. Então, para o teorema, né, dos eixos paralelos para figuras compostas. O que eu vou ter aqui? O ix, o ix vai ser o somatório de i até n, né? Então quantas figuras eu tenho, ix' de cada figura mais a dy ao quadrado de cada figura. É a mesma coisa para o eixo y, de i até n, de y' barrado, ou seja, que passa pelo centroide, mais a dx ao quadrado. Tá? Então, assim que fica essa brincadeira. Agora, na sequência, eu vou fazer com vocês um exemplo aplicando, então, esse cálculo do momento de inércia. Tá? O cálculo do momento de inércia. Então, deixa eu pegar aqui no próximo slide. Então, eu vou ter aqui um exemplo 1. Calcular o momento de inércia para os dois eixos da figura abaixo. Tá? Tá. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou ter o seguinte, ó. Deixa eu botar isso em escala aqui. Vou fazer a figura para cá. Eu tenho uma dificuldade de fazer um traço reto aqui. Isso me incomoda. Mas é difícil aqui, pessoal. Parece fácil, mas não é. Então é o seguinte, eu vou ter uma figura aqui que eu vou fazer essa figura de verde. Tá? Ali estão os eixos. E essa figura, ela vai ser assim. Meu caracoles. Essa figura ela vai ser assim. Essa é a figura, tá? Essa é a figura total. Ele quer os momentos de inércia com relação aos dois eixos, eixo x e eixo y aqui, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é separar isso em duas figuras, tá? Eu tenho as cotas aqui, então aqui é 2, aqui é 4
Daqui até aqui é 1. Quatro. Então aqui vai ser 5. Desculpa, pessoal, é que eu marquei errado aqui na minha cola. Mas estou colocando as coordenadas, né? Então eu vou fazer a primeira coisa, eu vou separar isso aqui em duas figuras, tá? Vou trabalhar uma figura aqui em cima. Meu Deus do céu. Ó, eu tô gravando essa aula numa terça-feira, 11h30 da manhã, tá? Não bebi nem nada. Mas vou ter uma figura aqui. Agora parece que tem hora que o bicho não quer ajudar, né? Mas vamos fazer, não vamos se... Vamos fazer e vai dar certo. Então aqui eu vou ter uma figura em azul, delimitada aqui, tá? Então aqui vai ser a minha figura que eu vou chamar de 1. E aqui vai ser a minha figura que eu vou chamar de 2. Então sempre a primeira coisa, porque eu vou atrás do centro de gravidade da figura composta, né? Do centro de gravidade da figura composta. Então, eu vou fazer o seguinte, vou olhar primeiro aqui, ó, figura 1, centro de gravidade da figura 1. Ó, daqui até aqui tem 2, então quer dizer que aqui da figura 1, o centro de gravidade vai passar pela cota 1 em x. Em y, daqui até aqui eu tenho 5 menos 1, 4. Então a metade aqui, 2. Então quer dizer que eu vou chegar no 3. Então vai ficar 1 e 3. Agora, o centro de gravidade da figura 2. O centro de gravidade da figura 2 vai estar aqui, esse aqui é até 4, aqui ele vai estar no 2, e aqui tem 1, ele vai estar no 0,5. 2 e 0,5. A área da figura 1 também é uma informação que a gente precisa. Então, fica 2 vezes 4. 2 vezes 4, que é 8. Considerar centímetros. 2 vezes 4, que é 8. E a área da figura 2 é a base, que é 4, e a altura, que é 1. Então, vai ficar 4 centímetros quadrados. Por que eu fiz isso? Porque o meu primeiro passo aqui é encontrar as coordenadas do centro de gravidade da figura. Como que eu vou fazer isso? Então, número 1, CG da figura composta. Centro de gravidade da figura composta. É uma figura conhecida, então eu vou atrás do x barra, que vai ser o somatório de xi vezes AI dividido pelo somatório de AI. Então vai ficar, qual é a coordenada da figura 1? Por isso que é legal fazer aqui, ó, porque depois eu só olho para a informação e trago para cá. Dá para fazer uma espécie de tabela aqui, se eu quiser, né? x1 vezes a área, 8, mais x da figura 2, 2 vezes a área, que é 4, dividido por 8 mais 4. Certo? Isso aqui, 2 vezes 4, 8, 16 por 12, 1,33 centímetros. Y barra, somatório de yi vezes AI dividido pelo somatório de AI. Coordenada y da figura 1, 3, vezes a área da figura 1, 8, mais somatória, coordenada y da figura 2, 0,5 vezes a área, 4, dividido por 8 mais 4. Fazendo essa segunda conta, aqui em cima eu tenho 26, dividido por 12, dá 2,16 centímetros. Então eu tenho agora as coordenadas da minha figura. Vou tirar tudo isso aqui. Eu tinha figura 1 e tinha figura 2. Agora, quais são as coordenadas da minha figura? O centroide, o centro geométrico da minha figura. 1, querido.
1,33. Mas que querido. 1,33 está aqui. Né? Tá aqui, ó, 1,33 está nessa linha aqui. E 2,16, 132, 2,16 vai estar aqui. Então aqui é o meu centroide. Com isso eu consigo traçar os eixos que passam pelo centroide. Aliás, a gente chama de x' e y'. 2,16. Beleza, com esses pontos do centroide a gente traça os eixos x' e y', que eu vou usar agora para calcular o momento de inércia, né? Eu quero o momento de inércia. Então vamos lá. Então 2, momento de inércia com relação ao eixo x e ao eixo y. Então, o momento de inércia com relação ao eixo x vai ser o ix' da figura 1, que passa pelo centroide, mais a área da figura 1 vezes dy1 ao quadrado, mais, eu tenho duas figuras, né, pessoal? Eu não devia ter apagado, mas eu já vou reposicionar porque a gente vai precisar delas. O ix'2 mais área da figura 2 vezes dy2 ao quadrado. Então, olha só, vamos voltar com as duas figuras agora novamente, que vão ser importantes. Então, eu tinha aqui, ó, as coordenadas 2 e 0,5. Está aqui o centroide da figura 2. E as coordenadas 1 e 3. 1 e 3 está aqui. Centroide da figura 1. Tá? Ó, isso aqui a gente tem, é tabelado. A figura 1 é um retângulo. A gente conhece o momento de inércia, sabe como calcular. A área a gente também já calculou aqui. O dy vai ser a diferença entre o valor da coordenada do centro de gravidade. Ó, vou colocar aqui para a gente enxergar. A gente calculou, né? Vou colocar em vermelho, que é a cor. Ó. Como é que ficou aqui? 1,33 e 2,16. Então, o meu dy1, ele é o c menos o c1. Está aqui o c1. As coordenadas, né? E o dy2 é o c menos c2. As coordenadas. Vou fazer direito. Não ficou legal isso aqui. dy1 é coordenada y de c menos a coordenada y de c1. Tá? Então, olha só. Vamos fazer aqui, ó. Meu ix vai ficar. Essa figura a gente já calculou o momento de inércia dela. Eu tenho aqui a figura 1, ela é um retângulo. E quando passa pelo centroide de C1, eu conheço a figura. Fica lá, eu posso pegar na tabela se eu não lembro, mas é base vezes altura ao cubo dividido por 12. Mais a área da figura 1 eu já calculei, é 8 vezes. O dy1 fica 2,16 menos 3. Né? Aliás, 3 menos 2,16. Aqui ficou ao contrário. Desculpa, vamos voltar aqui. Fica y da figura
menos y do c. Então, fica 3 menos 2,16. Estou indo bem devagar, que é para a gente não errar nessas coisas aqui. Tá? Mas, estou somando porque são duas figuras aqui, né? Eu estou somando figuras, não estou subtraindo. Se eu tivesse tirando partes do cálculo, eu teria que descontar ao invés de somar, tá? Mesma coisa, o outro também é um retângulo, então fica base vezes a altura ao cubo, só que da figura 2, né? Dividido por 12, mais a área da figura 2 eu calculei, é 4. O dy da figura 2, qual que é a coordenada dele? 0,5 menos 2,16 ao quadrado. Então, meu ix aqui vai ser igual base vezes a altura da figura 1. A base da figura 1 é 2. A altura da figura 1 é 4, dividido por 12, mais 8, 3,16 ao quadrado, mais a base da figura 2 é 4, e a altura da figura 2 é 1, dividido por 12, mais 4, que é a área, 0,5 menos 2,16 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, momento de inércia com relação ao eixo x vai ficar igual. Desse lado aqui, 16,31 e aqui mais 11,35, o que resulta no momento de inércia com relação ao eixo x de 27,66 centímetros na quarta. Tá? 27,66 centímetros na quarta. Então vamos recapitular aqui. O que eu fiz? Eu tinha uma figura que eu não conhecia as informações dela. Então eu separei em duas figuras conhecidas, dois retângulos. Primeira coisa, transformei a partir da figura composta, eu descobri as coordenadas do centroide da figura. Eu queria o momento de inércia com relação ao eixo x e depois com relação ao eixo y. Então, é a resistência dessa área toda em girar em cima do eixo x. É isso que eu estou calculando. Eu dividi em duas figuras para facilitar. E aí eu trabalhei aqui. Figura 1. O momento de inércia da figura 1 que passa pelo centroide da figura 1 mais a área da figura 1 vezes essa distância, que é a coordenada do centroide da figura 1 menos a coordenada do centroide da figura composta. E foi isso que eu fiz e cheguei nesse resultado. Tá? Vamos ver agora, quando a gente calcula o IY, gravem aqui, ó, o IX deu 27,66. A figura aqui, perceba que ela se alonga aqui em cima do eixo Y. Então, eu tenho uma área grande dela que está afastada de x. Lembra qual é o conceito de momento? O conceito de momento é força vezes distância. Então, esse valor aqui em y, fica o questionamento aí, pensem comigo, ele vai ser menor ou maior? Essa porção aqui, alongada, ela está mais perto do eixo y. Então, sem fazer conta, eu já consigo afirmar que o IY, o momento de inércia com relação ao eixo y, ele deve dar um valor menor que esse. Tá bom? Então, vamos fazer essa conta para confirmar. Eu vou trazer para cá algumas informações para facilitar a nossa vida. Então, eu tinha lá, ó, centro de gravidade da figura, 1,33 e 2,16. Centro de gravidade, ou centroide, né, nesse caso coincide, da figura 1. 1 para x e 3 para y.
Para a figura 2, 2 para x e 0,5 para y. Área da figura 1, 8 centímetros quadrados. Área da figura 2, 4 centímetros quadrados. Então agora eu vou calcular o momento de inércia com relação ao eixo y utilizando as duas figuras compostas. Então eu vou ter o y da figura 1 mais área 1. Agora não é dy, né, pessoal? Agora é dx1 ao quadrado. A gente vai trabalhar com o x, porque o x que é a distância, né, a cota até o eixo y. O y2 a partir do centroide da figura 2 mais a área da figura 2 vezes o dx2 ao quadrado. As duas figuras em separado eu já conheço, elas são retângulos. O momento de inércia do retângulo com relação ao eixo y passando pelo centroide, a gente determinou nessa aula ainda. Ele fica altura vezes a base ao cubo dividido por 12. Mais a área da figura 1, 8. dx é a diferença entre o valor da coordenada x da figura 1 e da coordenada x da figura composta. Então fica 1 menos 1,33 ao quadrado. Mais a figura 2 também é um retângulo, então com relação ao eixo y que passa pelo centroide, o momento de inércia é hb ao cubo sobre 12. Mais a área da figura 2 eu calculei, 4. O dx2 é a diferença da coordenada x da figura 2 com relação à coordenada x da figura composta. Não erre nisso, né? Ou se mudar ali, dá a diferença no valor, né? Agora, a altura da figura 1, eu vou trazer aqui para vocês, é 4. E a base da figura 1 é 2 ao cubo, dividido por 12. Mais 8, 1 menos 1,33 ao quadrado. É bastante trabalho, mas dá para colocar isso tudo na calculadora, né? A altura da figura 1 era 1. E a base da figura 1 era 4 ao cubo, dividido por 12, mais 4, 2 menos 1,33 ao quadrado. Agora, o meu y, o momento de inércia com relação ao eixo y, proposto no exercício, 3,53 aqui, mais 7,13 aqui. E y deu 10,66 centímetros na quarta. Opa, a nossa análise estava certa. Lembra quanto que deu o ix? Vou colocar aqui. O ix tinha dado 27,66. Tá? E o que acontece? Ó, vou colocar no cantinho aqui uma representação da figura. A figura ela tinha essa cara aqui, ó. Aliás, ela é mais ou menos assim, tá? No slide anterior ela não ficou proporcional, mas aqui ficou mais proporcional. Aqui ficou mais proporcional. Lembra o que é a definição do momento? Porque às vezes centímetro na quarta fica meio estranho pra gente. Mas olha só, eu tenho uma área e essa área ela resiste ao giro com relação ao eixo x aqui. Que é o meu ix. Olha só como eu tenho uma parte aqui que é distante do eixo x. Lembra? O momento era força vezes distância. Então, quanto mais afastado do eixo, maior vai ser aqui o valor. Agora aqui, ó, com relação ao eixo y, a resistência ao giro aqui, ó, olha só, tá pertinho, ó, uma pequena parte aqui que está mais afastada, tá? Então, com isso a gente trabalhou o conceito de momento de inércia e o teorema dos eixos paralelos. Por que o teorema é importante? Porque eu posso querer calcular, eu posso desejar calcular esse momento de inércia com relação a qualquer eixo, de qualquer distância, e eu vou sempre conseguir utilizar por referência o quê? O momento de inércia passando pelo centroide de figuras que eu já conheço.
E aí isso aqui também eu consigo determinar facilmente, tá? Então, por isso que a gente conseguiu trabalhar dessa forma, certo? Então é isso. Segue lá no Moodle. Eu tenho uma tabela que é para vocês utilizarem com referências dos momentos de inércia das figuras conhecidas, assim como os centroides e centros de gravidades, além das listas referente às aulas 11 e 12, as listas 6 e 7. Uma lista complementa a outra, ok? E com isso encerramos essa aula.